Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais para podermos compartilhar com os irmãos o estudo dessa semana da Escola Bíblica Dominical, que é a lição 9 do segundo trimestre de 2020, que tem como tema o mistério da unidade revelada. O texto base para estudo está em Efésios, no capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 13. Então, nesta lição, nós vamos estudar a definição teológica da palavra mistério, tá? E vamos ver como esteve oculto em Deus nos séculos passados esse mistério. Vamos destacar, que os apóstolos e profetas, este mistério, certo, foi revelado, tá bom? E vamos ver que Paulo foi o principal receptor desta revelação. E a igreja como um projeto de Deus, e por fim vamos ver algumas promessas de Jesus para essa igreja. Tá? Então o conceito teológico da palavra mistério vem do grego mysterion, que significa segredo ou doutrina secreta. Tá? Então ela vai tratar de uma verdade divina antes oculta, mas agora revelada de forma sobrenatural, melhor dizendo, tá? A todos os homens. E que se pode totalmente ser entendida pelos indivíduos salvos através da iluminação do Espírito Santo. Então veja que só vai entender, tá certo? Esse mistério revelado quem tem realmente o Espírito, porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, correto? Dentro desse contexto aqui também da definição, todos nós sabemos que esse mistério é a Igreja de Cristo. Porém, existem alguns estudiosos que vai fazer uma aplicação desse mistério no contexto da encarnação de Cristo, tá? Colossenses 2:9, vai referenciar sobre isso, tá? 1 Timóteo 3:16 também. E a segunda característica é do reino espiritual atual, tá? O momento em o qual nós estamos vivendo, que é um mistério. Tá certo? Muito bem. E terceiro, a cegueira temporária de Israel. Também para os estudiosos e pesquisadores, possa ser esse mistério também. E a transformação do crente na volta de Cristo, ou melhor dizendo, a glorificação do corpo na volta de Jesus. Correto? Então, para o estudioso, esse mistério também se aplica a essas 4 características. Mas nós entendemos que esse mistério revelado é a Igreja de Cristo, tá? Os profetas lá do Antigo Testamento não tiveram a revelação e compreensão exata desse mistério. Mas Paulo vai afirmar que o mistério que é a Igreja, Paulo vai afirmar que o mistério que é a Igreja através dos séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, tá? Então veja, Deus criou e isso estava escondido nele, tá? Embora Deus tenha prometido a bênção espiritual da salvação por intermédio de Abraão, o pleno significado dessa promessa só tornou-se claro com o primeiro advento de Cristo, tendo como o apóstolo Paulo principal instrumento a quem Deus revelou esse mistério. Então veja, Deus escolhe Paulo para revelar esse mistério. Veja que Paulo ele vai fazer uma apresentação dessa igreja, quando ele está preso em Roma. Ele vai escrever aos irmãos de Éfeso, que é a carta a qual nós estamos fazendo menção e estudando com muito afinco e com muito esmero esse trimestre. Ele vai apresentar a igreja como corpo de Cristo para os irmãos de Éfeso, tá? Mas ele escreve uma segunda carta da mesma prisão para os irmãos de Colosso, tá certo? Para a igreja de Colossense. E para a igreja de Colossense ele vai apresentar a igreja, quem é o cabeça, que é quem? Cristo Jesus. Então ele apresenta para a igreja de Colossense Cristo como a cabeça, ou o cabeça, melhor dizendo, certo? E para a igreja de Éfeso ele mostra as funções dessa igreja, que é o corpo, como que funciona esse organismo. Ele vai apresentar
para os irmãos de Éfeso. E o tema aqui, né, em xeque, o qual nós estamos falando, é sobre esse mistério que é a igreja revelada, tá? Então veja, o significado dessa promessa só se tornou-se claro com o primeiro advento de Cristo, tendo como o apóstolo Paulo o principal instrumento a quem Deus revelou esse mistério, tá certo? Como que foi esse mistério manifestado pela revelação? Tá? Aí alguns pesquisadores vão sinalizar que a acepção da expressão mistério oculto não necessariamente significa negar a existência, né, de vislumbres do propósito de Deus quanto a este assunto no Antigo Testamento. Quer dizer, não é que Deus ele tenha criado uma acepção porque era o Velho Testamento, eram os profetas do passado, né? E não é por causa disso. É porque tudo dentro da lógica de Deus, tudo dentro da percepção de Deus tem um tempo pré-determinado. Veja que as coisas acontecem na plenitude, a vinda do Messias, na plenitude do tempo. Paulo vai falar isso aos Gálatas. Então, na plenitude do tempo, é no tempo de Deus, é tudo de acordo com o que ele determinou, é de acordo com o que ele, né, precisou durante a história, tá certo? Da humanidade. Amém? Muito bem. Seguindo aqui, então, nós vamos ver que a salvação dos gentios sempre... Tá? Isso aqui é muito importante nós falarmos. A salvação do gentio sempre esteve no plano divino, tá? Então, sempre fez parte do plano salvífico e foi claramente revelada nos livros do Antigo Testamento, como na lei, profetas e escritos. Agora, por quê? Lei, profetas e escritos? Porque a Bíblia em hebraico ela era dividida dessas três formas. Tá? Nós tínhamos ali a Torá, que era a lei, nós tínhamos os profetas, que englobava tanto os profetas maiores e os menores, e nós tínhamos os escritos, que era quem? Eram os salmos, ou chamados livros sapienciais, né? Que eram os salmos, provérbios, cantares, eclesiastes, e, né, esses livros sapienciais. Então, a Bíblia hebraica era dividida dessa forma. Por isso que aqui o comentário ele vai fazer referência na lei, nos profetas e dos escritos. Deu para entender essa questão, meus irmãos? Né? Para que a gente não crie nenhum tipo de dúvida na nossa mente, não deixe a nossa mente ser permeada, né, por dúvida de forma alguma. Então, na promessa feita a Abraão em Gênesis, no capítulo 12, Deus expõe a intenção divina de salvar, de abençoar, não somente judeus, mas gentios também, tá certo? Tanto que ele vai dizer assim, ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que dentro desse contexto havia um plano divino de Deus, tá, para a salvação dos gentios. Tá compreendendo? Tá dando para nós, né, chegarmos aqui a um entendimento melhor desse mistério, né, que é a igreja de Cristo. Então veja, nós vamos destacar ainda aqui, né, a questão da inclusão. Lembra da inclusão dos estrangeiros lá no passado, lá no Egito, né, quando saíram do Egito, então trouxeram estrangeiro. Qual era a cobrança para que os estrangeiros se tornassem parte, né, do povo de Israel? Era o que? A circuncisão. Eles precisavam se circuncidar para poder se tornar parte do povo de Israel, senão não tinha como ter participação ali dentro daquela questão. Veja que isso também, né, cria uma possibilidade e cria uma expectativa também de que os gentios já faziam parte, tá vendo? Do plano de Deus, do plano salvífico de Deus. Quer dizer, Deus não montou um plano salvífico só para judeus, de maneira alguma. Tanto que ele recebe os estrangeiros das nações egípcias dentro do povo. Agora, o que precisava para se tornar? Só se circuncidar. Tá certo? Hoje, para poder fazer parte da igreja, o que precisa? Aceitar, né, o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz. Confessar o nome de Jesus diante dos homens. Só isso e mais nada. Tá certo? Muito bem. Então veja que havia já nos planos de Deus, tá certo, a inclusão de estrangeiros.
dentro dessa questão do povo de Israel. Então, os gentios já faziam parte do plano salvífico de Deus, e isso é muito bom, irmãos. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque antes, como Paulo vai dizer, nós não éramos merecedores, mas hoje, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, tornou possível, aleluia, tornou possível, novamente nos vinculou a Deus através do sacrifício de Jesus. Então, glorifica o nome do Senhor, bendiz o nome dele, porque tu é a igreja do Senhor, tu é o mistério revelado diante desse tempo propício, nesse tempo, momento qual nós estamos vivendo. Então seja igreja do Senhor, faça parte, nós somos parte do mistério revelado lá desde da época de Adão, desde a época de Abraão. O Senhor já tinha um projeto salvífico para as nossas vidas. Amém? Aqui, entrando no tópico 3, que nós vamos falar sobre o apóstolo dos gentios e a revelação do mistério. Tá? Então, Paulo vai afirmar que o mistério, que é a igreja constituída de judeus e gentios, foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós temos aí algumas referências, Efésios capítulo 3, verso 5, Mateus 28, 19 e 20, Atos 1, 8. Tá? Todavia, a ele se considerava o mínimo de todos os santos. Foi-lhe dado a graça de anunciar aos gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja que Paulo ele vai fazer referência aqui, a humildade, a qual ele nutria em relação ao evangelho de Cristo. Ele sempre colocava em evidência o poder de Deus, ele sempre colocava em evidência as pessoas acima dele. E ele sempre gostava de entender que ele era um estudioso, que ele era um instrumento do Senhor em relação ao evangelho, à anunciação do evangelho de Cristo, tá certo? Então isso foi lhe dado a graça de anunciar aos gentios essa riqueza incompreensíveis de Cristo. Ele recebe esta missão, tá? Não por ele, mas pelo dom da graça de Deus que foi dado segundo a operação do seu poder. Veja que ele faz menção do poder de Deus, E como sempre ele, um apóstolo que é humilde, numa ascensão muito grande apostólica, ele compreende a sua pequenez e coloca em evidência, exclusiva, o poder de Deus. Então nós vamos ver aqui algumas características desse Paulo, esse mínimo dos santos, que agora é prisioneiro de Cristo. Veja os irmãos que ele está em Roma, fazendo... esperando o momento para poder ser sacrificado, para se tornar mártir pelo Evangelho de Cristo. Veja que ele está na prisão em Roma, e na prisão de Roma ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso e escreve também uma carta aos irmãos de Colosso. E ele não perde a esperança, porque a gente vai entender que mesmo Paulo preso, o evangelho de Deus não está preso. Paulo está preso, mas a palavra não está presa. Paulo está preso, mas todos os seus discípulos que conheceram a Cristo através da vida de Paulo estão soltos. Paulo está preso, mas a disseminação do evangelho não está presa. A possibilidade de se ganhar almas através do evangelho de Cristo é uma possibilidade muito ampla, muito grande. Mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando trancafiado, mesmo tendo seu pescoço na guilhotina romana, mas diz os pesquisadores, diz os escritores, que Paulo, mesmo lá preso em Roma, esperando o momento, o ápice para morrer, ele consegue evangelizar 16 mil pretorianos. O que é o pretorianos? Eram soldados da guarda de Roma. Então diz os escritores, diz os pesquisadores, que Paulo, mesmo preso lá em Roma, ele consegue evangelizar soldados pretorianos.
Amém? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então lá no capítulo 3 ele vai iniciar falando da sua condição atual à luz da vontade e do chamado de Deus para a sua vida. Tá? Embora ele tenha sido prisioneiro por cerca de 2 anos em Cesareia e 2 em Roma, ele não considera a si mesmo como sendo prisioneiro de um governo ou pessoa, é sim um prisioneiro de Jesus Cristo. Olha só que coisa linda, que coisa bacana, irmãos. Ele reconhece que o homem pode prender, certo, o corpo físico, mas não pode prender o fôlego de vida, não pode prender aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa fala, que é a nossa expressão, e ele compreende isso aqui. Paulo vai denotar isso aqui, ele vai mostrar que ele acreditava na soberania de Cristo sobre a sua vida. Ele acreditava nisso. Então nós vamos ver que ele não lamenta a prisão, mas inverte a situação e torna seu cativeiro uma oportunidade de melhor servir a Cristo. Oh, que bacana! Isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque a gente vê que nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos, Igreja de Cristo, da atualidade, estamos vivendo um momento complicadíssimo. Nós estamos aí nessa quarentena, nessa sessentena, eu não sei mais dizer para os irmãos o que é, mas eu sei que nós estamos vivendo um momento único, um momento ímpar na história da igreja, onde nós estamos presos sim dentro dos nossos lares, nas nossas casas, mas tendo oportunidade de usar o veículo, que é esse veículo de comunicação que se tornou uma arma, uma ferramenta para a igreja evangelizar, não só a membresia da sua igreja, mas agora alcançar outros que não foram alcançados pelo evangelho. Glória a Deus por isso, irmãos. É por isso que nós precisamos entender que de trás de uma grande tragédia, Deus consegue suscitar coisas boas, Deus consegue tirar coisas boas de uma grande tragédia. Então entenda isso, compreenda isso. Ele está provando as nossas vidas. Para quê? Para tirar o suprassumo de nós, o nosso melhor, aquilo que realmente nós não esperávamos poder ter, mas Ele deu e nós não compreendimos, e agora estamos compreendendo através dessa quarentena. E Paulo entendeu isso, Paulo compreendeu isso, porque ele simplesmente torna o seu cativeiro uma oportunidade melhor para poder servir ao Senhor. Veja, ele evangeliza, ele prega, ele manda carta para as igrejas, ele escreve, diz a palavra do Senhor que ele está preocupado com as igrejas onde ele passava, escrevendo carta para poder admoestar essas igrejas, para poder doutrinar essas igrejas. Então veja, irmãos, que Paulo está preso, mas a palavra não está presa. Paulo está preso, mas a igreja está por fora anunciando o evangelho de Cristo. Glória a Deus por isso. Paulo, nós vamos ver aqui ainda que ele é o dispenseiro da graça. O apóstolo vai assumir o papel mais importante dessa missão que recebeu de Cristo, que é o de ser dispenseiro da graça. Certo? A palavra dispenseiro é a tradução do termo original grego oikonomia ou oikonomos, certo? Que vai denotar primariamente, olha só, isso aqui é muito importante, o administrador de uma casa ou propriedade, tá? Então isso aqui é bacana a gente falar, porque essa palavra é formada de oikos, que significa casa, e nemo, arranjar, organizar. Então, quando a gente vai ver esse contexto, esse ajuntamento, o propósito da graça de Deus a todos os homens, então a revelação do mistério, né, não foi dada a Paulo para que aguardasse, mas que ele passasse adiante, particularmente aos gentios, porque os gentios já estavam, como nós já dissemos, no projeto de Deus desde lá, da época de Abraão, quando Deus quis formar o povo de Israel. Amém? Muito bem. Aqui nós vamos falar de uma terceira coisa aqui, que Paulo ele é o possuidor da revelação do mistério da graça de Deus. Nós precisamos correr um pouquinho, irmãos, porque o vídeo ele não pode ficar muito grande, tá?
talvez a gente vai ter que fazer em 3 vídeos aqui para os irmãos, né? Porque o WhatsApp ele não consegue ler acima de 17 MB. Então Paulo vai afirmar ter recebido por revelação divina a graça de anunciar esse mistério entre os gentios. É ele que recebe. Então a graça que Paulo se refere aqui não é a graça salvadora, não, de maneira alguma, né? Como em Efésios 2, 5, 8, mas é a graça da revelação, é o divino encargo que estava envolvidos em sua vida, certo? Ou melhor, em sua ida aos gentios. Então a graça que ele recebe, ele sente prazer, ele torna isso prazeroso para ele, né? Ser destacado, né, por Deus, ser destacado pelo evangelho para poder se tornar um anunciador aos gentios. E isso é muito bacana. Então veja, a designação do seu ministério aos gentios foi revelada em sua conversão por um discípulo chamado Ananias. Tá? Quando o Senhor disse, vai, porque este é para mim um escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Todos conhecem a história, capítulo 9, versículo 15 em diante, essa história do encontro de Paulo no caminho de Damasco, certo? Com o Senhor Jesus, quando Jesus vai dizer, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Jesus está fazendo referência ali, porque tu me persegues, é porque tu está perseguindo a minha igreja, né? Então veja aí que há uma conversação e há uma transformação de vida. Então, quando Paulo se reuniu com os líderes da igreja para falar sobre sua missão entre os gentios, conhecido como os da incircuncisão, Paulo afirma que a ele foi confiado esta missão, recebendo assim o apoio daqueles que eram considerados como colunas da igreja. Tá certo? Então, veja, os discípulos, aqueles que eram considerados como coluna da igreja, tá certo? Ele vai dizer que confiou a eles, né, a ser o pregador dos gentios. Então deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Vamos dar uma parada por aqui, irmãos, porque eu acredito que se nós continuarmos vai ficar muito grande e depois nós vamos voltar aqui falando no segmento da lição desta noite. Amém? Quarto tópico aqui sobre a igreja como um projeto de Deus. Então vamos ver que desde a eternidade a igreja foi projetada na mente de Deus, tendo em seu ápice na história como a encarnação do Verbo, o Logos de Deus. Certo? Quem é o Logos de Deus? Quem é o Verbo? O que significa verbo? Verbo é a palavra em ação, que é o Logos. Logos significa palavra, né? Então é a palavra, é Jesus, estabelecendo o divisor entre o antigo e o novo pacto, bem como as bases para a ação presente da igreja. Então nós vamos notar aqui um projeto com riquezas incompreensíveis. Então a palavra riqueza aqui não transmite quantidade, em hipótese alguma, mas preciosidade. Agora os gentios estão ouvindo a verdade gloriosa de que o Messias dos judeus também é o Salvador dos gentios. Amém? Glória a Deus por isso. Eles também podem desfrutar as riquezas da compaixão, perdão, santificação e orientação, certo? Proporcionada pelo Cristo ressurreto para os homens necessitados. Então Jesus não morreu somente para alguns, ele morreu por todos os homens, por todos aqueles que o recebem como Salvador. A expressão incompreensíveis aqui vem do grego anesikniastons e refere-se aos passos de Deus na revelação de seu plano para os homens sobre as riquezas de sua grandeza em todos os séculos que virão. Tá? Para Paulo era um privilégio pregar aos gentios a Cristo como Salvador e declará-los incluídos como participantes e co-herdeiros da bênção em Cristo. Tá? Efésios capítulo 3, no versículo 6, Romanos 11, 13. Hoje a igreja, através da ação do Espírito Santo, veja isso, irmãos, tem a missão de abrir os tesouros das profundezas de Deus e anunciar estas riquezas ao mundo. Hoje é nossa a responsabilidade. Amém? Seguindo aqui, um projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é um projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus.
Então, é impossível sondar a majestade e a diversidade da sabedoria de Deus em redimir o mundo. Tá? A intenção de Deus é que pela igreja sua multiforme sabedoria seja conhecida. A palavra multiforme, que vem do grego polipoikilos, ocorre somente nesse texto, tá? Do Novo Testamento. Significa matizado de diferentes cores, tá certo? Tá lá no dicionário Bacon, tá? Na página 149 de 2006. Então a sabedoria divina tem muitas facetas, tá? Muitas facetas. E os mais variados modos de manifestação e expressão. A igreja, como projeto de Deus, precisa corresponder à expectativa divina e proclamar a multiforme sabedoria de Deus. Não se trata de mudar a mensagem ou ajustá-la, tá, ao modus vivendi, não, né, dessa sociedade, mas significa encontrar canais adequados, né, para a realidade de hoje, pelos quais possam ela fazer fluir a água da vida, alicerçando-se sobre o verdadeiro fundamento que sustenta a sua existência. Então veja, nós estamos usando aqui uma ferramenta importantíssima, que é a internet, tá certo? Então Paulo vai destacar que essa sabedoria deve ser conhecida dos principados e potestades nos céus, tá? A respeito dos principados e potestades aqui citados, a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que a expressão, tá, se refere aos reinos celestiais, seja aos anjos bons, Colossenses 1,16, que anseiam, eles anseiam por conhecer a sabedoria de Deus na redenção. Que coisa gloriosa isso! Os anjos anseiam por conhecer a sabedoria de Deus na redenção. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Ou pode se referir também a governantes demoníacos. Efésios 6, 12, 18. Tá? Isso aí é uma passagem muito conhecida de todos nós. Que nós não temos que lutar contra o sangue, nem contra a carne e tal, mas contra as potestades, né? Aquela administração todinha que nós já conhecemos ali. Tá certo? Aqui, seguindo aqui, né, isso, que esses demoníacos que há muito tempo se opõem ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Veja, eles sempre se opõem. Ele vai estar sempre se opondo à igreja de Cristo, esse mistério, esse projeto de Deus além dos séculos. Então não tenha, irmãos, como que o diabo está vencido, não tenha como ele que ele esteja já perdido a guerra. Ele ainda está na batalha, procurando derrubar. Quem ele possa derrubar, ele vai tentar, ele vai continuar tentando, e se nós não vigiarmos, ele vai conseguir nos derrubar. Tá certo? Muito bem. Seguindo aqui, promessas infalíveis para a igreja. Agora nós vamos ver essa promessa. Ousadia, acesso e confiança. Efésios 3,12. Essas três palavras, ousadia, acesso e confiança, tornam possível nossa comunhão mais profunda com Deus. Tá? Em Cristo não mais existe a parede da separação, o pecado, né? Acabou, certo? Isso está resumido lá na cruz do Calvário, né? Que sob o antigo do pacto mantinha os gentios distantes de Deus e os separava dos judeus. A base de nossa ousadia e acesso é Cristo, é através dele. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Romanos 5, versículo 1, versículo 2. Leia aí, tá certo? É nele que temos esta liberdade. Não podemos ir a Deus por nosso mérito próprio, mas com confiança, fé no sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tá? Então essas são as promessas infalíveis para a igreja. A segunda coisa é que Jesus permanece com a sua igreja. Isso é uma promessa infalível. Antes de subir aos céus, após cumprir a missão redentora em favor da igreja, Jesus prometeu aos seus discípulos que estaria com ele todos os dias até a consumação
dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Tá certo? Essa promessa é a razão do triunfo da igreja e, consequentemente, tá, de cada crente em particular. Então, veja, é triunfo nosso e da igreja em particular. Tá certo? Muito bom isso aqui. Não estamos sós, não lutamos sozinhos, não andamos sem companhia. Aquele que edificou a igreja é o mesmo que cuida e protege o seu rebanho. É o bom pastor. É aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Já leu o Salmo 22, 23 e 24? Essa trilogia ali que é muito bacana, né? No Salmo 22 ele é o cordeiro que se dá. No Salmo 23 é o pastor que sustenta. E no Salmo 24 é o juiz para poder trazer justiça, certo, para os seus. Leia aí o Salmo 22, 23 e 24, que é muito bacana também. Tá certo? Muito bem, irmãos. Seguindo aqui, a igreja, essa promessa que a igreja é invencível. Malaquias 16, ou melhor dizendo, Mateus 16, 18. A igreja de Cristo é invencível porque ela vive sobre uma promessa divina. Veja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Nada nem ninguém pode destruir a igreja de Cristo. Ela marcha triunfante, vitoriosa, sob o comando daquele que a edificou. Aleluia! Avançando contra os celestiais ou contra as hostes celestiais da maldade. Glórias a Deus. Você, igreja. Você, igreja. Você, igreja, você é o mistério de Deus revelado, aleluia, você é o mistério de Deus revelado a essa geração perversa, a essa geração amante de si mesmo, a essa geração que não quer outra coisa a não ser pecar. Você é essa igreja revelada a esse período, a esse momento, aonde nós precisamos fazer a diferença. Uma diferença que vai trazer transformação de vida. Não é como Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, nos coadunando com as coisas desse mundo, ou talvez tomando forma do mundo, mas transformando a nossa mente pelo entendimento do estudo da palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e qual é essa boa, perfeita vontade e agradável de Deus para as nossas vidas. É que nós nos mantemos castos, fugindo do pecado, correndo do pecado, mantendo a nossa vida numa progressão em busca da santidade, dentro desse processo que é, aleluia, alcançarmos a santificação para podermos continuar e vermos a Deus. Amém? Que nós possamos, irmãos, dentro desse contexto, entender, compreender o mistério de Deus revelado. O mistério de Deus revelado está aí, do outro lado da câmera. O mistério de Deus está aqui, revelado, do lado de cada câmera. O mistério de Deus está aí revelado em cada lugar nessa cidade, em cada lugar nesse estado, em cada lugar nesse Brasil, em cada lugar nesse planeta. É o mistério de Deus, é a igreja triunfante, é a igreja que está na marcha, é a igreja que não para de marchar, a igreja, aleluia, as coisas podem se levantar, o inferno pode se levantar, mas ela continua, aleluia, de pé, ela continua marchando, ela continua progredindo, ela continua avançando. É a igreja de Cristo, é o mistério revelado nos séculos dos séculos, e hoje eu, você, fazemos parte dessa igreja para a glória do nome dele. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa igreja é invencível, essa igreja ela permanece, certo? Jesus permanece com essa igreja, tá certo? Nós temos ainda a ousadia, acesso e confiança. Amém. Faça uso dessas ferramentas. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Em Cristo, judeus e gentios, constitui-se um só povo. A igreja de Deus, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A igreja hoje tem a missão de revelar os mistérios da graça de Deus ao mundo. Amém?
Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço ao meu superintendente, Paulo Medina, Bruno, né? Porque tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui para podermos falar da graça de Deus, do Evangelho e do mistério revelado a todos nós. Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa semana, guardado debaixo do teu poder. Que Deus te abençoe, a você e a toda a sua família, para a glória do nome dele. Amém.